Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem por intuito levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. O principal tema de hoje é o teatro, termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para a apresentação em público, bem como é a edificação, onde são encenadas peças que são escritas para a finalidade de arte, na qual um ou vários atores apresentam histórias e espetáculos que desperta nas plateias sentimentos variados. Teatro é um dos ramos da arte cênica ou performática, relacionado com a atuação e interpretação através do qual são representadas histórias na presença de um público. Esta forma de arte combina discursos, gestos, sons, música e a cenografia. Como se pode perceber, a função do teatro, de maneira ampla, é a de causar reflexão e purificar, por meio de catarse, o espírito do homem. Sua importância se reafirma pelo aprofundamento do ser reflexivo e social. Para falar sobre teatro e suas derivações, tenho como convidados o ator e diretor Lucas Fiorindo e a atriz Eloá Costa, do grupo Marta Marta Teatro. Convidados já anunciados, me resta convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados hoje certamente nos tragam conhecimento e cultura. O Comunidade do Conhecimento, com este e outros assuntos, volta logo após a nossa vinheta. O teatro tem origem na Grécia Antiga e surgiu como uma forma de celebração e representação de lendas relacionadas aos deuses e heróis daquele tempo. Os atores usavam máscaras e interpretavam as figuras mitológicas e, com o passar dos anos, esse formato de apresentação evoluiu, influenciando os romanos e outras culturas até se transformar nos diferentes tipos de teatros que existem hoje. É considerado uma das manifestações artísticas mais completas, sendo um alimento vivo para as mentes ávidas de conhecimento, de novas reflexões e de histórias que são contadas e vividas pelos atores, que trazem o cotidiano de pessoas, lições de vida e posicionamentos relevantes na construção do indivíduo e, por que não, de uma sociedade, da nossa sociedade. E é com eles que nós falamos agora, Lucas, Eloá, e na oportunidade quero parabenizá-lo pela forma como você veio até nós, divulgando o seu espetáculo de vocês de uma forma muito comprometida. E na oportunidade, quando eu te vi, eu passei os nossos contatos e você logo, prestativo que foi, enviou tudo aquilo que nós pedimos e isso demonstra que a você não falta adjetivos quando se fala em um profissional que vai em busca dos seus sonhos e, de certa forma, contagia quem está ao seu lado.
Parabéns, Lucas. Muito obrigado, Val. Realmente essa é a nossa missão, é fazer teatro e divulgar o teatro, levar as pessoas ao teatro e o teatro até as pessoas. E você está nos auxiliando muito com esse convite para essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado a você. Eloá, como o teatro chega até você e como você chega até o teatro, aproveitando a forma como você nos falou agora? Bom, eu comecei no teatro amador mesmo. Comecei a me envolver, a Aqui criar. Em Maringá mesmo? E na minha cidade, onde eu nasci, São Pedro do Ivaí. Uma cidadezinha próxima aqui. Você não fala de São Pedro do Ivaí, porque eu já morei em São Pedro do Ivaí. Já morou em São Pedro do Ivaí, olha só que bem em frente coincidência. àquela igreja que ela é redonda, né? Meus pais tinham um comércio próximo lá e eu estudei. Daqui a pouco eu falo para você, grupo escolar, não sei o que lá, Lupion, alguma coisa assim. Ai, que legal, olha. Tá vendo? Mas vamos lá. A minha família é toda de Desculpa lá. ter te incomodado. Imagina. Cortado. Então eu comecei a fazer teatro na minha cidade. É uma cidade pequena, né? Então foi a partir da escola. A gente criou grupos e começou a desenvolver e criar cenas. E ali surgiu a vontade de trabalhar com isso mais profundamente, sabe? Me encantou o teatro. E eu comecei a buscar onde estudar isso e fiz o curso de artes cênicas aqui na Universidade Estadual de Maringá. É aqui do ladinho. Uhum. E ali eu conheci várias linguagens teatrais, gostei mais de algumas do que de outras. Conheci também a Nayara, que é outra integrante do nosso grupo, né? E depois de um tempo já formada, a Nayara me convidou para conversar. Falou, Elô, vamos conversar, planejar coisas, né? Do que nós podemos fazer, elaborar novos projetos. E aí surgiu para mim esse convite de conhecer o Marta Marta. Foi ali que eu me aproximei do grupo. Uhum. O Marta Marta, quando eu puxo assim nas pesquisas, é Marta Marta entre aspas e depois teatro. Isso. O nome completo é só Marta Marta Teatro ou só Grupo Marta Marta? Marta Marta Teatro. Uhum. Inclusive, a gente ainda discute se é teatro ou se é ações teatrais, porque o nosso objetivo é se envolver na área do teatro também com pesquisa, ensino, laboratório, além dos espetáculos, né, que a gente cria e apresenta. Olha, eu tenho aqui os principais gêneros teatrais. Só estou entrando nisso porque você também falou agora que aprendeu, né, no seu curso, né, que temos a tragédia, a comédia, o drama, romance, a tragicomédia, que é uma forma de você, né, trazer ou levar ao público a tragédia, mas de uma forma mais cômica. Sim. E para vocês, no campo de atuação de vocês, o que vocês mais gostam? Já que, no caso, você abriu um leque interessante para a gente estar falando também. Sim. Essas categorias que você citou, são todas categorias que fazem parte da categoria estética do dramático, né? Então, hoje em dia, a gente usa a palavra dramático um pouco fora de contexto, né? Para tudo que é mais emocional, né, emotivo, a gente usa dramático. Mas eu digo os doramas, né? O dorama vem drama, né? Drama. Exatamente. E essa palavra dramático, ela tem origem no grego e significa ação. Então, tudo que está no teatro é dramático, porque está envolvido com essa poética da ação. Uhum. Inclusive, os atores, eles são poetas da ação, né? O ator, então, é aquele que age, que faz uma ação que é poética, que representa uma ação humana. Então, no Marta Marta, a gente tem essa pegada do teatro de pesquisa. Então, a gente está interessado em investigar, como atores, o próprio trabalho de atuação, né? Uhum. E a gente está interessado em levar para o público essa experiência contemplativa da ação humana. O público, então, no nosso trabalho, ele pode olhar para o humano e observar como que a ação humana se dá, né? Dentro de uma circunstância, dentro de um contexto. Então, a gente coloca em voga no nosso trabalho o espírito humano. A gente quer sempre investigar, sondar como que o espírito humano funciona, como é essa condição humana. Então, o teatro para a gente é essa instância de percepção
do espírito humano. E dentro dessas categorias a gente se interessa por todas, a gente está investigando e se arriscando e fazendo experimentações. Agora, dentro dessa definição de ação, então você citou o trágico e o cômico, né? A gente pode pensar assim que o trágico é quando o ser humano empreende grandes ações, né? Ações que têm a ver com os grandes poderes da Terra ou com os grandes mistérios, né, do insondável, do eterno. Então, no trágico, sempre o personagem vai procurar fazer uma ação muito maior que o homem cotidiano costuma fazer. E ele acaba cometendo uma falha. E aí, quando ele comete essa falha, ele acaba se desgraçando, né? Ele vai sofrer um processo de sofrimento profundo. Então, isso dá pra gente, né? Ao assistir o trágico, a gente sente a catarse, né? Que você citou na abertura, que é essa sensação de purificação, né? Que é quando eu contemplo profundamente a condição humana e acabo... Nesse processo, eu acabo percebendo profundamente como aquilo se dá, e aquilo me toca profundamente e alivia, né? Espiritualmente. Como a gente assiste um personagem dentro de uma circunstância, decidindo os caminhos da vida e sofrendo os percalços, é uma linguagem, o teatro acaba sendo uma linguagem muito universal, atingindo todos os públicos. A gente se assusta, né, se surpreende positivamente com como essa linguagem é capaz de emocionar as pessoas e de fazerem elas realmente refletirem em assuntos que são... às vezes até completamente extra-cotidianos, né? Que talvez em nenhuma outra instância da vida ela iria refletir sobre aquilo. Verdade. Eu vou ter que fazer um intervalinho, mas eu já volto para perguntar como surgiu para você o teatro, que eu fiz a pergunta para a Eloá. Beleza. E quero também, logo depois, falar do espetáculo que você veio até aqui apresentar. Nós já temos algumas imagens e vamos também ter a oportunidade de mostrar um pouco para as pessoas lá de casa, tá bom? Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa é produzido, lembre-se sempre, pela Fundação Sesumar. É isso mesmo, não é Fundação Unicesumar. A nossa fundação, ela teve lá o seu início, ainda quando nossa instituição tinha o nome de Sesumar. Tenho como convidados o diretor e ator de teatro Lucas Fiorindo e a atriz Eloá Costa, do grupo Marta Marta Teatro. Recentemente vocês encenaram uma peça do qual eu fui convidado para prestigiar, e nós temos imagem para poder falar sobre isso, que é o Antígona DC, ou DC, né? DC mesmo. DC mesmo, então tá bom. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e depois eu venho com a pergunta que ficou lá atrás, que eu quero saber como é que você também está nesse caminho aí, é uma veredas mesmo, né? Uma estrada da representação e do estudo e também das pesquisas, tá ok? Tá ok. Mas vamos falar desse espetáculo. Você pode falar, Eloá? Antígona DC, ela o significado dela é Antígona depois de Cristo, né? E essa é uma adaptação de uma tragédia grega escrita por Sófocles 400 anos antes de Cristo. Então, nós adaptamos a tragédia para um contexto pós-cristão e toda a história ela se desenrola circulando os temas do martírio, da conversão e da corrupção. Então, a gente pegou esse clássico, adaptou, olhando por esses... E quem faz essa adaptação, no caso? A adaptação foi feita pelo grupo, né? O Lucas Fiorindo adaptou ela. A gente teve as contribuições do Rodrigo Fracaroli
Mas quem fez a adaptação mesmo foi o Lucas. A gente adaptou para... O maior desafio, né, da adaptação foi que a gente tinha o desafio de criar essa peça com 2 atrizes. Então a gente partiu, na verdade, das temáticas, né, que são essas temáticas que a Eloá falou, da corrupção, do martírio e da conversão, né? Então a nossa pesquisa partiu desses temas e a gente procurou construir uma dramaturgia. Em algum momento a gente resolveu expandir a pesquisa. Vamos ler na literatura universal como que esses temas já foram representados. Então a gente partiu numa fase de ler algumas tragédias. A gente estava com essa vontade de montar tragédia para poder experimentar as atrizes, né, nesse tipo de texto, nesse tipo de encenação. A primeira tragédia que a gente leu foi Antígona e já foi a que nos apaixonou e acabou sendo a montada, né? Eu acho que dentro dessa história tem Édipo, é isso? Mas é o Édipo da Jocasta? Exatamente. E tem alguma coisa que une tudo isso? Tem. A Antígona, ela é filha desse relacionamento incestuoso entre Édipo e Jocasta. Então, só esse fato isolado já é terrível. É uma carga de informação. Ser filha do pai e irmão. Né? Então, na peça, a peça já começa num contexto muito perturbador, assim. Então, o que aconteceu antes? Os 2 irmãos da Antígona, Etéocles e Polinices, eles entraram em guerra, disputando o poder da cidade de Tebas, e ambos se mataram. Nessa guerra, os 2 se matam mutuamente. Então, um novo rei assume, que é o tio da Antígona, Creonte, e o primeiro decreto dele é que um dos irmãos, dentre os irmãos, o que foi morto defendendo a cidade de Tebas, ele vai ter o seu corpo velado com todas as honrarias, e o irmão, que é considerado opositor de Tebas, né, o traidor de Tebas, ele é proibido de ser enterrado. Então, o novo rei que assume, ele coloca esse decreto, fala: ninguém encosta no corpo do Polinices, que é o traidor. Ele vai ficar exposto para que os urubus comam, e, enfim, como um objeto de horror mesmo. E a Antígona, que é a irmã, a gente trabalhou ela como uma pessoa muito centrada e ligada com o transcendente. Então, ela considera a vontade divina perante essa situação. Então, mesmo que o rei a proíba de enterrar, ela decide que ela vai enterrar, não por afronta, não por rebeldia, mas por amor e temor a Deus, ela decide enterrá-lo, né? Então, por conta disso, ela enfrenta o rei e sofre a punição, né? O rei a pune como... ela vai presa, né? Morta. Ela é morta, trancada numa gruta. Então, ela é condenada à morte, né? Pelo fato de enterrar o irmão. Isso é muito pesado? Vocês sentiram muito pesado ou não? Por mais que tenha toda essa carga dramática, né? Ela é muito pesado, a história é contada de uma forma voltada ao fiel, né? ao fio, né? ao fiel, ou vocês deixaram um pouco mais leve? Acho que no caso é você, né, Lucas, que tem que falar sobre isso. Posso falar. Foi uma montagem difícil de ser feita, né, pela temática, pelo peso da obra original. Então, eu te falava da adaptação, né, agora há pouco. Outra questão da adaptação foi adaptar o texto para 2 atrizes somente. Então, a Eloá Costa e a Nayara Araújo fizeram 6 personagens em cena. Então, essa é uma característica do nosso grupo também, né? Parte da dificuldade do trabalho é o compromisso que a gente assume em se transformar em melhores atores ao longo do processo. Então, num período de 8 meses, elas trabalharam muito, treinaram muito para dar conta de fazer os 6 personagens. Tirando o fato dessa temática, né? Que leva a gente, então, né, para a encenação do trágico, onde a atriz vai ter que trabalhar com energias corporais que trazem emoções muito densas,
e que vão falar de temas também que estão ligados a gente acredita, né, no metafísico, temas que às vezes o mundo não quer ouvir, então tem uma dificuldade em trazer isso à tona, não é? E a recepção, já que tem essa dificuldade, né, de trazer à tona, a repercussão de quem assiste? Tem esse feedback, já consegue sentir de momento? Sim, foi bem legal a repercussão, me surpreendeu até que muitas pessoas que não frequentam muito o teatro, elas foram nos assistir, sabe? Isso foi, assim, uma grande vitória para nós enquanto companhia, enquanto grupo, né? Conseguir trazer pessoas que normalmente não frequentam. E foi muito legal, assim, a resposta do pessoal, dizendo que realmente a gente conseguiu emocioná-los, conseguiu fazer refletir. Inclusive, quem discordou do assunto, da temática, diz que isso gerou muitas discussões nos grupos de amigos, sabe? Quem assistiu conseguiu levar isso adiante. Então, ainda tem reflexões, tem pessoas que me comentam que ainda estão pensando sobre isso, que ainda refletem, sabe? É um assunto muito, muito contemporâneo, apesar de ter sido escrito há 400 anos antes de Cristo. Mas o assunto principal, assim, do espetáculo, inclusive é uma peça, né, Antígona, que é bastante lida pelo pessoal do direito, né? Inclusive eu tenho informação que na Mackenzie, por exemplo, todos os estudantes de direito no primeiro ano lidam com essa peça. Alguns até fazem a montagem, né, da peça, porque ela trata desse assunto do embate entre o direito natural, que normalmente é o direito que a gente tem pela nossa condição de ser humano, né, e às vezes também está ligado à nossa metafísica, né, com a nossa relação com o transcendente, com o eterno. Então, o embate entre esse direito natural e o direito positivo, que é o direito que os homens discutem e impõem à sociedade, né? Ou às vezes não discutem. Nessa adaptação a gente lidou exatamente com isso, né? Com esse desafio de trazer, então, uma história que acontecia num tempo pré-cristão, né? Há 400 a.C., dentro de toda a política e filosofia grega. Como que essa mesma temática, esse mesmo embate soaria para a gente hoje, dentro do contexto da peça, né, da tragédia da Antígona e do Creonte, que é o rei, como que isso soaria dentro dos nossos conjuntos de valores, que são cristãos, né? Ou não, né? Ou dentro desse embate, né, dos valores cristãos e dos valores que poderíamos dizer mundanos, né, dentro do contexto da peça. Então esse foi um desafio que a gente... O cristão e o secular. O secular. Né, que eles falam. Mas é o seguinte, eu não tive a oportunidade de assistir, mas quero assistir, né? E como está a agenda de vocês? Quem que pode, se as pessoas entram em contato, nós já deixamos o seu telefone à disposição, quem quiser entrar em contato. Vocês estão viajando com a peça? Como está acontecendo? Bom, no momento a gente está trabalhando com a possibilidade de festivais, né? E participação em festivais em outras cidades, outros estados, enfim. Mas nós estamos planejando uma nova temporada, né? Para o finalzinho de outubro. A gente está decidindo a data ainda, nós vamos publicar nas redes sociais, né, as datas oficiais, mas nós queremos apresentar novamente, muitas e muitas e muitas vezes. E você, como surgiu o teatro na sua vida e como você leva o que está na sua vida até as pessoas? Pois é, Val, eu assisti o teatro pela primeira vez já com praticamente 19 anos de idade. Você deve ter uns 21, então há 2 anos. Foi há pouco tempo. Então eu era acadêmico de engenharia química na UEM e era um curso integral, eu estava um pouco estressado, comecei a procurar coisas para distrair um pouco a cabeça e assisti uma peça de teatro lá no Teatro Universitário, né, na oficina de teatro da UEM. E foi a primeira peça que eu assisti e aquilo me deu um clique, assim, eu achei um jogo, uma brincadeira muito interessante. E já no próximo mês eu estava fazendo o meu primeiro curso. Resumindo, eu acabei largando a engenharia química e ficando no teatro mesmo. Tá certo. E vocês conseguem sobreviver do teatro? Desculpa a pergunta, se for muito íntima, mas vocês conseguem sobreviver do teatro?
Demorou muito. Então vamos encerrar por aqui. Né? A gente faz uma renda complementar, né? O teatro não dá para ser o ganha-pão, a principal fonte de renda. Tá certo. Infelizmente, não. O mercado do teatro hoje em dia funciona muito apoiado no incentivo estatal, né? Então, por exemplo, a montagem da Antígona a gente fez a partir do prêmio Aniceto Matti, que é organizado pela Prefeitura Municipal de Maringá. E a gente, às vezes, dá aula, dá oficina, mas a gente tem que complementar a renda, assim, com outros trabalhos. Tá certo, mas fica aqui nossos votos que vocês consigam. Muito obrigado. Tá certo, logo, ter, né, nesse sonho todo aí, que chegue até vocês algo que os façam completo por completo. Tá bom? Tá bom. Eu conversei e tive muito carinho em recebê-los aqui, a Eloá, a você, Lucas, e tem, né, à disposição de vocês aí os contatos. Tiverem o interesse de levar até uma cidade próxima, ou até Maringá, alguns lugares, né, a gente recomenda para vocês, tá? Nós recomendamos aqui. Grande abraço, Lucas. Grande abraço, Eloá. Muito obrigada, Essa semana Paulo. a gente vai continuar falando de teatro, tá bom? Ok. E você aqui com a gente, tá bom? O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.